Bom, eu prometi fazer uma série de palavras difíceis de ler na Bíblia e pôr em prática na nossa vida. E hoje eu tô voltando aqui com a parte 2, com a parte 2. E já quero deixar bem claro para você que não é uma palavra realmente fácil de engolir. Eu quero falar para você sobre a rainha Esther. Então você já pode ir comigo abrir a sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Esther. Vamos ler primeiro o versículo 8. Diz assim: Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha ocorrido com ele e a soma exata da prata que Amã havia prometido depositar na tesouraria do rei para a execução da matança total dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto proclamado na capital Suzã, que determinava o extermínio dos judeus, para que ele a mostrasse a Esther e lhe explicasse tudo o que estava se passando. Ele lhe pedisse que fosse falar com o rei e lhe rogasse misericórdia e intercedesse junto a ele em favor do seu povo. Versículo 10. Então ela o orientou a transmitir a seguinte mensagem a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei, o povo das províncias do império, sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda seu cetro de ouro para a pessoa e, mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Vamos lá no verso 13. Imediatamente mandou adverti-la, Mardoqueu: Não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar das matanças dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe, se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Então vamos lá, um rápido resumo sobre a história de Esther. E eu convido já você a ler esse livro na Bíblia, o livro de Esther. É um livrozinho pequeno, mas é um livro muito interessante. E, quase derrubei tudo aqui. E se nós prestarmos bem atenção, a história muitas vezes encaixa em nossa vida. Esther era uma jovem órfã que foi criada pelo primo, porque perdeu toda a família. A Bíblia não revela como ela perdeu a família dela, mas ela foi criada por um primo mais velho que criou ela como filha. E aí, no momento que o rei da Pérsia estava tristonho, tinha mandado a esposa dele embora porque ela pisou na bola, reúnem todas as jovens de todas as províncias da Pérsia para aparecer diante do rei. E se ele gostasse de uma delas, ele poderia ficar com ela e de repente até fazer dessa jovem rainha. E foi exatamente o que aconteceu com Esther. E um dia ela estava lá como uma pessoa qualquer e no dia seguinte ela é rainha de toda a Pérsia. O reino persa tinha uma lei que dizia que ninguém, mesmo a rainha, mesmo a esposa do rei, ninguém poderia aparecer diante da presença do rei sem ser convidado, sem ser chamado por ele e chamado pelo nome. Traz Esther até aqui. Se isso acontecesse, a pessoa aparecesse sem ser chamado, a pessoa morria. Era a lei. E a lei dos persas não podia ser mudada. Então, quando um cara assim, bem do mal, chamado Amã, decidiu, porque o cara era orgulhoso, sabe? Sabe aquela pessoa que anda com o nariz em pé, porque ele foi colocado numa boa posição, sabe? Ele queria que todo mundo adorasse ele, porque ali na Pérsia acabou que durante o momento ele só tinha menos poder que o rei. Ele era o cara, todo mundo se dobrava diante dele. Mas aí, sabe o pessoal da fofoca, o pessoal da intriga, foi dizer pra ele: ó, tem um cara aí, um judeu, que ele não se dobra, ele não tá nem aí, ele não faz caso de você. E isso deixou Amã, assim, pau da vida, sabe? Bem chateado mesmo. E ele ficou com tanta raiva que ele não queria mais destruir Mardoqueu só. Não queria que ele perdesse o emprego, até morresse. Queria que todo o povo dele fosse destruído. Imagina,
alguém não ir com a sua cara e querer exterminar toda a sua família por conta disso. Parece um exagero, mas foi exatamente o que aconteceu ali com Mardoqueu e com o povo judeu. Então Amã conseguiu, porque o rei estava meio disperso, não se ligava muito no que estava assinando, conseguiu um decreto para destruir todo o povo judeu. Aí Mardoqueu, lembra Mardoqueu? Primo de Esther, que criou ela como filho, mandou recado. Ele estava cá fora, fora do palácio, mas ela estava lá dentro. E fala assim, faz alguma coisa por nós. Intercede, pede misericórdia, porque vai todo mundo morrer. Só que ela estava tranquilona, rainha, cheirosinha, comidinha na mão, gente para servir. Ela manda recado para ele e diz, se eu pisar na bola, vai morrer todo mundo e eu também, né? Porque você sabe, existe uma lei. Não posso ir até o rei. E já tem um tempinho que ele não me chama. Não vai dar, não. E aí Mardoqueu fica assim, irado da vida, chateado e manda o recado para ela dizendo o seguinte, olha só, não vai fazer nada não? Beleza, vai se dar mal, hein? Por quê? Porque Deus, ele não vai deixar a gente ser destruído. Ele vai fazer alguma coisa por nós. Agora, se você que tá aí não fizer nada, vai se dar mal você, sua casa, sua família. Porque vai que por isso que hoje você é a rainha. Você já se imaginou num momento desse? De você estar numa situação que parece que só você pode resolver? E é uma situação, assim, chata, enjoada, perigosa. E que você não quer ter trabalho, você quer ficar no teu canto. Você não quer, assim, perturbação. Era exatamente Esther. Só que aí Mardoqueu fala pra ela, cara, deve ser por isso que hoje você é rainha. Porque você não tinha condição nenhuma de ser rainha. Você é do povo que estão querendo matar. Você veio, sabe, de um outro lugar. Você está num cativeiro. Aqui você não passa de uma serva qualquer. E virou rainha. Deus, ele tem propósitos e modo de agir que muitas vezes nós não entendemos. Então, se você está num lugar, e isso serve para mim também, apertado, difícil de lidar, com pessoas difíceis, com dificuldade, será que você não foi preparado para esse tempo? Será que não é justamente para esse tempo que você está aí? E será que não é para que você tome alguma posição? Veja bem, você não é o salvador da pátria. Então não vai entrando porta dentro e diga, eu tenho a força, eu vou resolver tudo, de jeito nenhum. Mas vamos falar de coisas espirituais. Será que não é para você estar aí orando nesse momento? Será que Deus não te colocou aí justamente para você estar trazendo luz, para você estar trazendo clareza e não confusão? Esther fala para ele, você sabe que se eu aparecer na frente do rei sem ser chamada, eu tô morta. Mas Mardoqueu falou para ela, mas está todo mundo com uma sentença. Vai todo mundo morrer se você não puder fazer nada. E aí, quando ele fala para ela, quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. O verso 15 do capítulo 8 diz, então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu. E aí, verso 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde e contra a lei. Se perecer, por isso pereci. Esther recebe aquele baque assim, quando Mardoqueu responde para ela, e ela decide tomar uma decisão, né? E aqui ela vai jejuar e vai pedir para todo mundo jejuar e todo mundo orar para juntos conseguir ela ter respaldo para chegar diante do rei. Então, se você tá com uma situação difícil aí na tua casa, em algum lugar, certamente tem pessoas que estão ao teu lado, que estão dispostas a se juntar com você para poder vencer junto essa luta. Mas se por acaso você estiver sozinho de tudo, você não tá. Porque o Senhor, ele está sempre comigo e com você. E aí diz a palavra que Esther, ela consegue, sabe? Vamos ler o capítulo 5, verso 1. Passaram-se 3 dias, Esther vestiu seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção.
Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe indagou: que é o que tens aí, Esther? Diz-me, pois o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino te darei. Nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Então nós temos às vezes dificuldade de tomar atitudes porque nós temos medo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E nisso você deixa de avançar na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida espiritual, porque você tem medo, porque você está acovardado por causa de uma palavra. Esther falou: não posso sair daqui, tem uma lei que me impede. Eu quero dizer para você que nada te impede, que no Senhor nada te impede. O que está faltando muitas vezes para você mudar a vida, mudar as coisas, mudar as situações, é você se posicionar, é você, sou eu, em tomar atitudes. Aí ela chega um momento que ela fala assim: bom, se eu perecer, pereci, ou se eu morrer, eu morri. Porque Esther ia morrer de qualquer jeito, porque ela era judia. E o dia que fosse descoberto que ela era judia, o rei tinha assinado um decreto. Ela também teria que morrer. E talvez você olhe e fale assim: ele não ia matar a esposa. Ele tinha mandado a outra embora sem direito a nada. Por que ele não ia cumprir a lei? Então, assim, às vezes o que falta para você mudar radicalmente de vida, para eu mudar radicalmente de vida, para nós fazermos aquilo que precisamos, é tomar atitude. É sair do local onde não está confortável para nós, mas também não está ruim de todo. Sabe o que o pessoal fala muito, zona de conforto? Eu não gosto, porque parece que você está ali porque você quer, e às vezes você não está porque você quer. Mas eu entendo o termo, que às vezes você está num lugar ruim, mas sabe aquela coisa do pior, do ruim com ele, pior sem ele? Né? Que muitas pessoas diziam às vezes. Às vezes nós temos essa mesma atitude. Bom, tá ruim aqui, mas não sei, fora daqui deve estar bem pior. E às vezes não. Às vezes a vitória para você, a mudança que você quer, aquilo que você quer que melhore, tá a uma atitude de distância. Então, engole açaí com farinha. Você conhece, né? O ditado do engolir com farinha, né? Quando eu era pequena, a gente comia muito peixe. E peixe com espinha, que era o peixe mais barato. E às vezes a gente se entalava com a espinha de peixe. E sempre tinha um que obrigava a gente a comer farinha. Engolir com farinha. Porque quando você engolia farinha, a espinha do peixe descia junto, rasgando tudo na sua garganta. Mas ela descia. Eu já vivi muito essa experiência. E acabou virando um ditado, né? Engole com farinha, né? Engole em seco. É aquela coisa que está atravessada na sua garganta, você tem que engolir. Então, se essa palavra de repente atravessou na sua garganta, porque você está aí sabendo que precisa agir, sabendo que precisa tomar uma atitude, uma decisão, e não toma, engole com farinha e vai agir a vida, porque Deus ele vai ajudar você. Eu quero orar por você. Senhor, no nome de Jesus, nos ajuda a tomar uma posição e uma decisão. Aqueles que estão agora assistindo meu vídeo precisam tomar uma atitude, uma decisão. Ajuda, que o teu Espírito seja com ele, que o teu Espírito seja conosco. E nós realizemos o que temos que realizar e tenhamos vitória, Pai. Obrigada por tudo, por mais um dia de vida para nós, para nossa casa e família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique na paz.